Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor, abrindo na carta de Timóteo, a segunda carta, no capítulo 3, versículos 14 a 17, uma conhecida passagem bíblica. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Vamos ouvir a voz do Senhor na sua palavra. Que o nosso coração tenha esse desejo, essa disposição de ouvir o Senhor, apesar de quem fala, mas é a palavra do nosso Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar. Senhor, é com muita humildade que esta igreja se coloca diante do Senhor agora, para que apesar de nós todos, quem fala, quem ouve, o Senhor possa ministrar o nosso coração, conforme a necessidade que, não aquela que nós achamos que temos, mas aquela que o Senhor sabe que precisamos, em relação à palavra, em relação à voz do Senhor. Fala conosco, abençoe a igreja, edifique, conforte, corrija, tudo, ó Deus, para que ao final e ao cabo deste culto, Jesus seja engrandecido. É em nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, outubro de 2025, o ano já vai assim, avassaladoramente para o final, mas outubro é um mês muito significativo para nós, como reformados, presbiterianos que nós somos, porque é o mês em que nós nos lembramos da reforma protestante. Na próximo fim de semana, inclusive, nós vamos ter um pastor convidado pelos homens da igreja para nos falar um pouco mais sobre isso, mas já a título desse mês da reforma, eu queria recordar os irmãos um pouquinho desse movimento religioso que mudou o cenário, mudou a cara do cristianismo do século XVI para cá, a partir daquele famoso manifesto de Martinho Lutero, quando ele afixou as 95 teses. São 95 parágrafos e a gente acha que são 95 assuntos diferentes, mas basicamente eram dois assuntos que Lutero estava questionando. A infalibilidade do Papa, ele se levantou contra isso, afinal todos são pecadores, o Papa não é diferente, e também a venda de indulgências, que era uma forma das pessoas comprarem o perdão dos seus pecados por meio de ofertas que eles faziam para ajudar nas construções lá do Vaticano. E então Lutero se levanta contra isso, pregando a salvação exclusivamente pela fé a partir do que a Bíblia ensina. Portanto, foi um movimento de retorno às Escrituras e de afirmação da autoridade suprema da Bíblia Sagrada, até sobre a igreja, até sobre a liderança da igreja. Por isso, quando alguém se torna membro de uma igreja reformada, de uma igreja evangélica, ele diz: eu me comprometo a ser fiel, de ser submisso eu me comprometo a ser submisso às autoridades da igreja, enquanto elas forem fiéis à Escritura Sagrada. Foi Lutero, então, que retomou esse ensino bíblico da autoridade suprema da palavra de Deus. O movimento da reforma foi, portanto, um movimento de volta à Bíblia, à sã doutrina, à autoridade da Bíblia Sagrada. E eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Irmãos, acho que hoje nós precisamos de uma nova reforma, de novos retornos à Bíblia Sagrada? Desde aquela época, um lema, um mote que foi levantado é que a igreja reformada, ela está sempre se reformando. Isso não significa que a igreja reformada tem que ficar sempre inovando, inventando, fazendo pirueta, fazendo malabarismo para atrair o interesse das pessoas, como às vezes acontece. Não aqui, em outros lugares. Mas não, quando esse lema foi levantado no meio da igreja reformada, significa que sempre que necessário, quando a igreja começar a sair da palavra, nós temos que voltar para a palavra. Igreja reformada, sempre reformando, sempre voltando à Escritura.
Precisamos de uma volta à Escritura nos dias de hoje? Eu creio que em alguns aspectos não. Por exemplo, no meio evangélico está muito claro que a salvação é somente por meio de Cristo, pela fé e por graça. Tranquilo isso, não é, irmãos? Quem frequenta uma igreja evangélica, imagina-se que, se foi minimamente instruído, vai entender que as obras não contam, que o esforço não conta. Então nós, como igreja evangélica, já superamos essa dificuldade lá da época de Lutero, Calvino e outros. Um segundo aspecto também, que numa igreja minimamente instruída, está claro que a Bíblia é a palavra de Deus. Regra de quê, irmãos? Fé e prática, olha aí, todo mundo sabe disso. Então isso foi problema lá na época de Lutero e Calvino, não é mais problema, na igreja evangélica não, em outras seitas aí continua sendo um problema. Então nós não precisamos voltar à Bíblia nessas questões centrais da autoridade da Bíblia, da centralidade de Cristo, mas há uma área crítica, muito crítica, que nós precisamos precisamos fazer esse retorno à Escritura, e graças a Deus, Deus tem levantado pessoas para fazer isso. E que área é essa, meus irmãos? Quanto a, não a autoridade da Bíblia ou a centralidade de Cristo, mas quanto à suficiência da Bíblia para o nosso viver diário, quanto à suficiência da Bíblia para o amadurecimento emocional, pessoal, espiritual. Isso é um problema hoje em dia. E se você tem frequentado a escola dominical, os cultos da igreja, as sociedades internas, você já tem sido exposto a esta reforma aqui no nosso meio, a esse retorno à palavra de Deus, porque há um questionamento, há uma dúvida no coração de muita gente, se de fato, para que haja santificação do crente, para que haja mudança de comportamento, de vícios, de pecados reincidentes, de como lidar com o sofrimento da vida, há uma dúvida, uma sombra no ar, questionando que de fato a Bíblia o Evangelho possa nos ajudar em relação a isso, a mudança do coração, das condutas, dos relacionamentos, em alguns aspectos doutrinários. Isso é bem pacífico, não há dúvida. Por exemplo, que o pecador precisa nascer de novo. Tranquilo, pastor, isso aí, né? Que ele precisa se santificar, que ele precisa se tornar parecido com Cristo, que ele precisa atingir maturidade cristã. Não há questionamento quanto a isso. Mas na hora H, quando surgem os problemas da vida, não físicos, não orgânicos, problemas emocionais, relacionais, morais, que resultam do nosso coração idólatra, que coloca um monte de coisa aqui no lugar de Jesus, parece que nessa hora a gente tem um apagão doutrinário. Um apagão doutrinário. Parece que as doutrinas que nós sabemos, que nós conhecemos, presbiterianos, reformados, confissão de fé, a gente conhece as doutrinas, mas na hora de colocá-las em prática, parece que há uma amnésia espiritual em muitos de nós, em muitas igrejas, e isso se verifica quando o último lugar onde nós vamos procurar ajuda para lidar com pecados escravizantes, reincidentes, com vícios, com angústias, o último lugar vai ser aqui, na Bíblia e tudo que está ligado à Bíblia, a igreja, a oração, o aconselhamento, a comunidade, o pastor, a liderança da igreja. Não é lá que nós vamos procurar. E aí vão acontecer coisas que depois a igreja vai saber, o pastor vai saber, porque na hora que a coisa apertou, o irmão some, desaparece, ele vai tentar lidar com seus problemas de uma outra maneira. Um grande defensor da ortodoxia reformada do século passado, chamado Montgomery Boyce, ele fala sobre isso o seguinte: na recuperação para os dias de hoje das grandes doutrinas da reforma, as linhas de batalha são diferentes dos desafios do século XVI. É que eu estou falando até aqui. Por exemplo, nós até declaramos a autoridade bíblica como palavra de Deus inerrante, mas nosso problema atual é decidir se a Bíblia é suficiente para a vida e a obra da igreja. Se a Bíblia é suficiente para a vida, para a obra
da igreja. Por isso esse texto bíblico é tão importante, meus irmãos, porque ele vai exatamente nos confrontar, nos desafiar a reconhecermos a autoridade, o valor, a utilidade da Bíblia Sagrada, como Deus determinou, como Deus idealizou na sua palavra, e assim firmar nossas convicções a respeito da palavra de Deus, por oportuno que seja nesse momento em que nós nos lembramos da Reforma Protestante. O texto bíblico, segunda carta a Timóteo, escrito pelo apóstolo Paulo, o último livro que Paulo escreveu, ele vai dizer nessa carta lá no capítulo seguinte que o tempo da partida dele havia chegado. Ele tinha completado a carreira, combatido o bom combate, e ele já estava olhando para a coroa que Deus tinha reservado para ele. Portanto, Paulo agora está preocupado em instruir Timóteo, um discípulo que ele discipulou, que ele preparou para exercer liderança na igreja em tempos difíceis. Paulo estava para ser martirizado. E como encorajar então o jovem pastor, olhando para o seu tutor, né, que estava pagando um alto preço pela fé em Cristo, e ele talvez Timóteo tivesse todos os bons motivos, como tímido que ele era, de retroceder, de não pagar o preço. Então Paulo vai encorajá-lo nessa carta de despedida a perseverar na fé em Cristo, a perseverar no ministério, apesar dos sofrimentos, e como meio de fortalecê-lo, como palavras para encorajá-lo, ele vai falar da Bíblia, ele vai falar da Escritura, porque é da Escritura que vem o encorajamento, a orientação para todos os desafios da nossa vida. E é nesse contexto então que Paulo faz uma das declarações mais significativas que existem na Bíblia sobre a Bíblia. Ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para formar o homem de Deus e a mulher de Deus. Eu quero destacar alguns ensinamentos principais desta declaração de Paulo. Em primeiro lugar, a Bíblia, né, o Espírito Santo fala conosco sobre a unidade da Bíblia, toda ela. Paulo escreveu aqui por iluminação do Espírito Santo, né, toda a Escritura, versículo de número 16, não apenas um pedaço da Escritura, mas toda a Escritura deve receber de nós um alto apreço, uma alta consideração. O Antigo e Novo Testamento, os 66 livros, que naquela época ainda os do Novo Testamento estavam em formação, e o grande Agostinho de Hipona, né, que é uma referência para a igreja calvinista, para a igreja reformada, ele disse que o Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento você já encontra como se fosse easter eggs, né? Dicas do que vem pela frente com a encarnação de Jesus e o que seria depois claramente revelado no Novo Testamento. O Novo Testamento está escondido no Antigo, e o Antigo Testamento ele é explicado pelo Novo, é uma unidade. E para nós que somos aliancistas, isso é muito importante. Nós cremos que o Evangelho está revelado de Gênesis a Apocalipse, e não a partir de Mateus, não a partir do capítulo 1 de Mateus. Tanto que em Gálatas Paulo vai dizer que o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Abraão ouviu o Evangelho. O Evangelho foi sendo revelado progressivamente desde o momento da queda, na maldição ali que Deus faz ao mundo, ao casal, à serpente. A maldição foi atenuada pela promessa do Evangelho, que já foi lançada ali em Gênesis capítulo 3,15, quando o Senhor disse que o Messias viria esmagar a cabeça da serpente, pagando um alto preço por isso, que seria a ferida no seu calcanhar, uma referência à cruz. Portanto, meus irmãos, quando você lê Antigo Testamento e Novo Testamento, precisa ficar claro uma coisa: não há duas histórias na Bíblia, há uma história só, há um evangelho só. E é por isso que nós batizamos as crianças, porque as crianças não eram excluídas do povo de Deus no Antigo Testamento. E se elas não eram excluídas no Antigo Testamento, o Evangelho é um só, elas não serão excluídas no Novo Testamento. Vai mudar apenas o sinal pelo qual elas serão admitidas, porque uma vez derramado o sangue de Cristo, não cabe mais o derramamento de sangue da circuncisão.
Agora o sinal estabelecido por Jesus é a água do batismo. A Bíblia forma uma unidade, toda a Escritura. Em seguida, Deus nos ensina aqui nesse texto sobre a doutrina da inspiração. A Bíblia foi escrita por homens. Ela não foi psicografada, ela não foi escrita de uma maneira mecânica. Os autores bíblicos estavam conscientes quando eles escreveram a Bíblia, seja na forma de um registro histórico, seja na forma de uma poesia, seja na forma de uma reflexão teológica. Eles estavam plenamente conscientes, mas estavam sendo inspirados, guiados por Deus. E por isso, embora escrita por homens, a Bíblia ela é confiável, ela tem autoridade. Benjamin Warfield, um teólogo reformado de Princeton, ele explica melhor para nós o que é a inspiração. Inspiração é a influência extraordinária e sobrenatural do Espírito Santo nos escritores. Eles estavam sob a influência do Espírito Santo. E por causa disso, as palavras deles, de Paulo, de Pedro, de Amós, de Moisés, por isso as palavras deles traduzem as palavras de Deus, são palavra de Deus, são infalíveis, têm autoridade. É por causa da inspiração da Bíblia que nós cremos que a Bíblia é regra de fé e prática. Nós nos submetemos à autoridade desse livro por ele ter sido inspirado por Deus. Mas aí começa a entrar aqui no ponto central da nossa mensagem. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil. E a pergunta é: a utilidade da Bíblia é suficiente ou ela é deficiente para lidar com a nossa vida, para nos ajudar a viver a vida nesse mundo caído, amaldiçoado, como nós vivemos enquanto aguardamos a volta de Jesus? O que a igreja tem crido, a igreja reformada tem crido, irmãos, é que a Bíblia ela é suficiente, sim, para nos ensinar a ter uma vida abundante, para nos alertar dos perigos que esse mundo traz para a nossa vida. E quando nós nos desviamos do caminho, igreja reformada sempre reformando, como fazemos para voltar individualmente, até mesmo como comunidade, para a Escritura Sagrada. Isso está muito claro, meus irmãos, a utilidade suficiente da Bíblia, sabe aonde? Na Confissão de Fé de Westminster. A Confissão de Fé de Westminster e os catecismos de Westminster, sabe qual é o papel deles? Eles não estão acima da Bíblia, eles estão subordinados à Bíblia, mas eles fazem um resumo, uma exposição fiel da Escritura. E ali, quando trata da Bíblia Sagrada, olha o que a Confissão de Fé nos diz: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias, primeiramente para a sua glória e também para a salvação, a fé e a vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou dela pode ser deduzido. Tudo o que nós precisamos para viver nesse mundo glorificando a Deus e sermos salvos, crescermos na fé, e ele abrange aqui a vida do homem, a Escritura é suficiente para isso. Meus irmãos, isso aqui foi escrito em 1630 e poucos, 40 e poucos, não é novidade. Nossos irmãos do passado há séculos têm crido na suficiência da palavra de Deus. E João Calvino, então, ele capta essa ideia quando ele diz o seguinte: ao nos dar as Escrituras, o Senhor não pretendia meramente satisfazer nossa curiosidade, mas ele queria nos fazer o bem. É para o nosso bem que Deus nos deu a palavra, a Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse. E nesta utilidade suficiente da Bíblia, o texto bíblico dá uma funilada e uma especificada no resultado da palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é útil para fazer de nós homens e mulheres de Deus. Isso está aqui no verso seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Olha aí, quando a gente sai do caminho, a palavra nos traz de volta. E aqui começa: para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Perfeito aqui é amadurecido, não é que não erra nunca, mas é alguém maduro, alguém que caminha
de maneira progressiva no seu crescimento espiritual. E o homem de Deus e a mulher de Deus, meus irmãos, é uma referência à obra restauradora de Cristo no homem e na mulher caídos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando você olhava para Adão e Eva antes da queda, você olhava e admirava em Adão e Eva a semelhança deles com o Criador. A queda desfigurou. Nenhum de nós aqui, meus irmãos, nem eu, nem você, nenhum de nós aqui é um homem e mulher de verdade, do jeito que era lá antes da queda. Mas se você é um crente, você está sendo restaurado, você está sendo modelado, você está sendo de novo conformado àquele homem e àquela mulher que Deus idealizou no Éden, mas agora num nível ainda melhor do que o de Adão e Eva. Adão e Eva podiam cair, nós vamos perseverar até o fim, porque essa é uma promessa para quem é nova criatura, para quem tem uma aliança com um novo Adão. Portanto, meus irmãos, essa é a utilidade da Escritura. Ela molda em nós, ela forja em nós o caráter de Deus, o caráter de Jesus Cristo. E vamos pegar alguns exemplos então, pelo menos um, que está aqui, nesse capítulo. Como é que a gente vê isso na prática? Bom, na prática, o versículo de número 14 e 15... fala da palavra de Deus como instrumento de salvação. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, a Bíblia, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, a Bíblia, em primeiro lugar, ela nos mostra o caminho da salvação. Cristo morreu pelos nossos pecados. No momento em que nós nos convertemos, arrependidos e em fé, nós somos perdoados, somos reconciliados por Deus. Joia, esse é um dos papéis da Bíblia Sagrada, do Evangelho. Mas o texto continua dizendo que não para aí. Para além de perdoar pecados, para além de nos reconciliar com Deus, mas como resultado disso, agora a Escritura vai começar a mudar o nosso coração, mudar quem nós somos, nos torna uma nova criatura, e agora pouco a pouco nós vamos aprender a ser essa nova criatura. E sabe qual é o exemplo que nós temos neste capítulo? Veja como o capítulo começou, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão. Agora veja que o primeiro versículo começa falando de como os homens são nesse mundo, e o último versículo 17 fala do homem de Deus. Percebe o contraste? Os homens desse mundo, a humanidade no mundo em que nós vivemos, e o homem e a mulher de Deus. Tem uma coisa aqui que está acontecendo. Está claramente demonstrada aqui uma mudança radical naqueles que eram homens maus nos últimos dias, nos tempos difíceis. Nós já estamos vivendo os últimos dias, irmãos. Teologicamente falando, os últimos dias compreendem o período entre a primeira volta de Jesus, a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda ou a volta de Jesus. Já se passaram 2000 anos, são os últimos dias. Então o que vai ser descrito aqui tem a ver com aquilo que nós estamos experimentando no nosso mundo. Vamos dar uma deprimida agora aqui? Porque é o que vai acontecer na hora que a gente começar a ler como são os homens. E você vai reconhecê-los nas notícias, nos blogs, nos acontecimentos mundiais, na vizinhança, na família. Como são os homens dos últimos dias? Versículo 2. Os homens serão egoístas, avarentos. Hoje foi falado sobre a avareza, que é aquela relação desequilibrada com dinheiro, com bens, com consumo. Jactanciosos, é aquela pessoa que é um falastrão, que fica se exibindo, ostentando. Arrogantes, blasfemadores, que lidam com o sagrado de Deus de maneira desrespeitosa. Desobedientes aos pais, mostra aí a crise que há na família nos nossos dias. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, sem amor, meus irmãos. Desafeiçoado é isso, sem amor. Implacáveis, são pessoas inflexíveis. Você pode falar que não entra, entra no ouvido, sai pelo outro. Caluniadores, sem domínio de si. Aí entra a questão dos vícios, aquelas compulsões, pessoas escravizadas pelo pecado, como a ira, a amargura, etc. Cruéis,
inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuado. Enfatuado é o vaidoso, cheio de si, né? Inchado. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Essa cultura, essa idolatria do prazer, né? Do hedonismo. Tendo forma de piedade, negando entretanto poder, foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas. Isso aqui fala de homens imorais, a característica do nosso tempo. Mulherinhas sobrecarregadas de pecados, mulheres imorais, característica do nosso tempo, dos últimos dias, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Foi o tema da mensagem hoje da manhã. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também resistem à verdade. Isso foi falado hoje de manhã. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, não irão avante, eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez, mais uma característica, será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Agora o versículo 13: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 33 adjetivações dos homens maus, mulheres más, dos últimos dias, nos tempos difíceis em que nós estamos vivendo. Talvez você esteja sofrendo na pele o impacto dessa maldade toda na sua vida ou na vida de pessoas ao seu redor. São marcas dos últimos dias de um povo que vive no mundo caído como que nós vivemos. Que horrível, meus irmãos, que terrível é viver no meio dessa barbárie toda. O pior é que muitas vezes eu e você, nós ainda carregamos alguns desses traços. E a pergunta-chave aqui: como é que faz então para deixar de fazer parte desse grupo tão tristemente descrito e se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus? A chave, meus irmãos, está na Escritura. Porque desde a queda, todos nós nos tornamos tolos. Quem diz isso é um autor que eu queria mostrar o livro para vocês, para incentivá-los a lerem esse livro ou cursarem a classe da IBD que estuda esse livro. Essa classe vai ser repetida o ano que vem. O livro é Você Acredita, de Paul David Tripp. Nesse livro, Tripp diz isso: um dos resultados devastadores do pecado é que ele reduz todos nós a tolos. Tolos aqui significa estúpidos, tontos, insensatos. Era o nome de Nabal. Lembra da história de Nabal e Abigail? Nabal, no hebraico, significa tolo. E ele descreve um tolo, que é isso aqui que nós acabamos de ler na Bíblia. Um tolo, uma pessoa insensata, olha para a verdade e vê falsidade, não acredita nisso aqui. Um tolo olha para o mal e vê o bem. Um tolo ignora Deus e se coloca na posição de Deus. Um tolo se rebela contra a sábia e amorosa lei de Deus e escreve seu próprio código moral. Um tolo pensa que pode viver sem a ajuda de Deus de uma maneira independente. E aí o Tripp diz algo muito interessante, mas é aqui que está o que é fatal em tudo isso. Um tolo não sabe que é tolo. Se o tolo não tem olhos para ver a sua tolice, ele continuará achando que é um sábio. E todos nós somos tolos de nascença. E é aqui que entra a beleza, a graça de Deus em nos dar a Bíblia Sagrada, meus irmãos. Tripp vai dizer: por isso Deus, na beleza da sua graça, não deu as costas para as nossas tolices e foi embora. Ele olhou para a humanidade toda com um coração compassivo e não só enviou seu Filho para resgatar tolos de si mesmos, ou para resgatar os tolos de si mesmos, mas também nos deu a maravilhosa dádiva da sua palavra. Porque por meio da palavra é que os tolos reconhecem a sua tolice. E eles têm aqui uma ferramenta por meio da qual podem se tornar cada vez mais sábios. Toda a Escritura é útil para mudar os tolos, do começo do capítulo 3, nos homens e mulheres de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, é a chave para essa mudança. Timóteo talvez fizesse parte daquele grupo terrível lá do começo do capítulo, mas agora Timóteo é um tolo redimido, um tolo que recebeu a graça de Deus, e ele agora é um homem de Deus que está sendo instruído sobre como se tornar mais e mais esse homem de Deus parecido com Cristo. Este é o ensino, meus irmãos. Só a Bíblia é suficiente para mudar os nossos corações.
Só as Sagradas Letras, só as Escrituras, porque é nela que nós encontramos a Jesus. Não é o livro não é mágico, mas é porque o livro nos apresenta o Redentor, nos mostra aquele que é a fonte de uma nova vida, de um novo coração. Então o Espírito Santo usa a palavra de Deus para nos levar a Cristo, como palavra de Deus viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela vai no nosso coração, faz de nós novas criaturas, e uma vez feitos de nós novas criaturas, ela começa a moldar e modelar o nosso coração. Talvez você concorde com quase tudo o que você está ouvindo, mas eu pergunto, para onde você se volta na hora que você precisa de socorro nessa vida? É para essa sagrada Escritura e para as fontes onde você pode receber a instrução da palavra de Deus, no púlpito, na escola dominical, na leitura, obviamente, pessoal da Bíblia, em bons livros, como os que nós temos na nossa biblioteca de aconselhamento bíblico, com quase 150 títulos à sua disposição, para você exatamente saber como aplicar o Evangelho nas questões da sua vida. Meus irmãos, nós somos crentes convictos da autoridade da Bíblia e da suficiência da Bíblia, ou nós somos céticos práticos, ateus práticos, que cremos na Bíblia, a palavra de Deus, mas na hora de crer e experimentar o poder transformador do Evangelho, nós capitulamos, nós retrocedemos. Como pessoas difíceis podem ser transformadas em homens e mulheres de Deus? É pelo Evangelho de Cristo, meus irmãos. Só a Bíblia é suficiente para mudar os nossos corações. Daí a ênfase do nosso conselho em nossa igreja em disponibilizar para os irmãos a sabedoria prática da palavra de Deus, com boa doutrina, mas com a aplicação nas diversas questões da nossa vida. Por isso, um grande conselheiro bíblico chamado Deepak Reju, ele diz que o aconselhamento bíblico é a teologia na prática do cuidado de almas aflitas. Aconselhamento bíblico é a teologia reformada na prática do cuidado de almas aflitas. É para ela que nós temos que nos voltar nas aflições da nossa vida. Meus irmãos, eu fico pensando naquela parábola do homem que encontrou uma pérola. Aí ele estava procurando, perdido, e ele achou, por acaso, uma pérola de grande valor. Sabe o que ele fez? Vendeu tudo e comprou aquela pérola. Você tem uma pérola diante dos seus olhos, que é o Evangelho. E eu espero em Deus, eu oro a Deus para que você perceba como essa pérola é valiosa. É por meio dela, do Evangelho do Reino, que você foi perdoado, reconciliado com Deus, e que você tem à sua disposição inúmeros recursos nesta pérola de grande valor, para a sua vida, para as mais diversas questões, como criar filhos, como ter um bom casamento, como lidar com pecados, como enfrentar o sofrimento. É nessa pérola de grande valor que nós encontramos tudo isso, meus irmãos. Eu quero concluir propondo aos irmãos algumas aplicações. Declare a sua fé na Bíblia Sagrada, na autoridade da Bíblia, na suficiência da Bíblia. Estabeleça isso como um artigo de fé no seu coração. Eu creio na Bíblia Sagrada como palavra de Deus suficiente para a minha vida. Acostume a repetir essa verdade aí no seu coração, porque boa parte do povo evangélico crê na autoridade, mas não crê na suficiência, o que é uma contradição. Declare isso diante de Deus. Segunda aplicação: faça do alvo maior da sua vida, o alvo maior da sua vida. Não ser uma pessoa bem-sucedida, ser próspero, ter um bom patrimônio, ser querido, tudo isso é bom, não há necessariamente problema nisso, mas não pode ser esse o alvo maior da nossa vida. Que este seja ser um homem e uma mulher de Deus, parecido com Cristo. E para isso você vai precisar da Escritura Sagrada. Ela é útil, ela foi dada com essa finalidade. Estabeleça esse alvo. Faça também um propósito pessoal. Quando surgirem questões não orgânicas na sua vida, se for uma questão orgânica, procure um médico.
Mas questões não orgânicas, questões existenciais, crises existenciais, emoções desordenadas, desejos pecaminosos, conflitos de relacionamento, dificuldade de lidar com a aprovação, sejam pecados secretos, ira, ansiedade, dívidas, luto, lidar com o dinheiro, casamento. Faça um propósito: eu vou buscar o conselho de Deus para essas questões da minha vida. Eu vou buscar o conselho de Deus na palavra. E talvez lendo a Bíblia sozinho você não vai conseguir sair do lugar. Então procure um bom livro sobre o assunto que te perturba, procure bons conselhos com a liderança da igreja, com irmãos chegados, maduros, mas tenha isso como um propósito pessoal. Se você crê na autoridade da Bíblia e na suficiência da Bíblia, então se disponha, faça esse compromisso: eu vou buscar o conselho de Deus para a minha vida. E por fim, arrependa-se se você tem sido incrédulo quanto à suficiência da Bíblia. Se você fica em dúvida, será mesmo? É pecado, irmãos, arrependa-se disso. E arrependa-se também de muitas vezes estar lidando com as dificuldades na sua vida sem o conselho de Deus. Nós precisamos nos arrepender disso, porque isso nada mais é do que aquele desejo lá do Éden de sermos mini-deuses, autossuficientes, autônomos, com as nossas próprias regras, tolos. Precisamos nos arrepender da nossa tolice. Meus irmãos, é tempo de lembrar a Reforma Protestante. Então voltemos à Bíblia, voltemos à Palavra de Deus, voltemos ao conselho de Deus. Amém, igreja?